Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos juntos aqui nessa quinta-feira para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, vamos compartilhar hoje com vocês o texto de Jeremias, capítulo 22. E ao ler a Bíblia, capítulo por capítulo, mesmo esses livros, como Jeremias, por exemplo, que narram tanto sobre o juízo de Deus, sobre a maldade, a impiedade, nós temos tido a oportunidade de conhecer mais sobre o coração de Deus, de uma forma mais completa, a revelação bíblica. Eu e a Rafa estamos, nesse mês de junho, lendo também o livro de Salmos. Há uma estrutura bem interessante dos Salmos, quando você lê 5 Salmos por dia, e em um mês você consegue ler todos os Salmos, escritos por Davi e outros salmistas. Os Salmos são inspiração para orações, cânticos de louvor, e também nós nos identificamos em cada fase da vida em que nós estamos ao lermos os Salmos. Então nós lemos um Salmo, somamos 30, como hoje, dia 13, nós lemos o 13, vamos ler 43, mais 30, 73, mais 30, 113, mais 30, 143. E a cada dia nós lemos 5 Salmos, pulando de 30 em 30, de modo que... 103, né? Não 113, 103. 113, 143. De modo que no final do mês nós podemos concluir a leitura de todos os salmos. E nós temos visto, hoje eu e a Rafa estávamos conversando nessa manhã, como os salmos ressaltam o aspecto ou atributo da justiça de Deus. Algo que tem sido tão raro, tão diluído no ensino dos púlpitos da igreja. Diferente de uma mensagem que ensina apenas sobre a bondade, sobre a graça, as escrituras trazem a revelação do coração de Deus como uma pessoa que tem mais elementos. Nós estávamos conversando com os nossos filhos ontem sobre o filme Inside Out 2 que vai sair. Assim como o filme Inside Out revelou ou tratou de algumas emoções no primeiro filme, mas aquilo não foi possível. Nossos filhos estavam comentando, se eles quisessem tratar de 20, 30 emoções, seria muito conteúdo para crianças. Então eles abordaram, se não me engano, 5 no primeiro filme, e agora haverá outras emoções que vão ser tratadas da adolescência, durante né? a adolescência. No filme Inside Out 2. Então, assim também é o aspecto do coração de Deus. Como nós podemos conhecer mais a Deus? É necessário nós meditarmos nas Escrituras, capítulo por capítulo, independente se nós gostamos do que está escrito no texto ou não. Hoje nós vamos ver, por exemplo, sobre o juízo sobre os reis maus. E nós vemos, assim como mencionamos com a leitura de Salmos, também os escritos apostólicos, o próprio ensino do Senhor Jesus e o profeta Jeremias, como as escrituras num todo, nos ensinam o atributo de que Deus é justo. E é uma realidade de que todo aquele que escolhe a injustiça, a maldade, ele vai sofrer más consequências. Nós precisamos nos deparar com essa realidade e realizar que pela fé em Jesus nós podemos ser justificados e viver desfrutando o fruto do Espírito, uma nova vida de santidade, de justiça, de comunhão uns com os outros que só é possível em Jesus. Mas aqueles que escolhem a idolatria, a rebeldia, a maldade para a sua prática do dia a dia, aquele que escolhe o enriquecimento à custa dos outros, vão sofrer más consequências, como nós vamos ver hoje em Jeremias 22. Então, o nosso chamado para você é para nós meditarmos nas Escrituras como um todo, esmiuçando e detalhando, meditando dia a dia em cada capítulo, e assim nós podemos conhecer mais sobre quem é o nosso Deus e também quem Ele nos criou para ser e como nós podemos desfrutar os planos que Ele tem preparado para nós e as nossas famílias. Sim, então vamos orar, então pedindo ao Senhor para que revele-te a nós, porque nós precisamos, não somente quando nós lemos a palavra, de escutar essas palavras, mas também de receber, ter discernimento e compreensão que só pode vir pelo próprio Senhor, Ele que nos ensina a respeito da palavra, a respeito das promessas, dos planos dele. Então toda vez que nós oramos aqui, antes de ler a palavra, é pedindo ao Senhor para nos ajudar a compreender e a receber aquilo que Ele tem especial para cada um de nós. E muitas vezes o que chama atenção para mim e para o Tiago talvez vai ser diferente do que vai te chamar a atenção, porque Deus fala de forma individual e de forma pessoal a cada um de nós. Então é isso que nós oramos quando nós oramos juntos aqui. Pai, muito obrigado por esse novo dia, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós queremos aprender mais de ti e pedimos, Pai, enquanto nós lemos essas profecias que muitas vezes parecem tão duras, parecem difíceis de ler, de pensar, que dá no meu coração tantas vezes pedindo a tua misericórdia,
Eu peço que o Senhor revela-te a nós, trazendo, Pai, quais são os princípios que estão por detrás de cada texto, de cada profecia, o que o Senhor tem a nos dizer, o que o Senhor tem a aplicar na nossa vida e na nossa família. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então a leitura de hoje, Jeremias capítulo 22. Diz: Assim diz o Senhor: desça ao palácio do rei de Judá uma ordem que Deus deu ao profeta para ir anunciar a sua mensagem. Vá ao palácio do rei de Judá e proclame ali esta mensagem. Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, tu que te assentas sobre o trono de Davi. Lembrando que esses reis que reinaram sobre Judá eram descendentes de Davi, depois de Salomão, um após o outro, descendendo do trono de Davi, porque são descendentes de Davi. Tu e os teus conselheiros e o teu povo que passa por estas portas. Assim diz o Senhor: administrem a justiça e o direito. Isso é algo que Deus ama, quando nós fazemos o que é certo. E é claro, dependemos da graça do Senhor, da ajuda do Espírito Santo para podermos viver nesse modo. Administrem a justiça e o direito. Livrem o explorado das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, o órfão ou a viúva, nem derramem sangue inocente neste lugar. Porque se vocês tiverem o cuidado de cumprir essas ordens, então os reis que se assentarem no trono de Davi entrarão pelas portas deste palácio em carruagens e cavalos, em companhia dos seus conselheiros e de seu povo. Mas, se vocês desobedecerem a essas ordens, declara o Senhor, juro por mim mesmo que este palácio ficará deserto. Porque assim diz o Senhor a respeito do palácio real de Judá. Apesar de você ser para mim como Gileade e como o topo do Líbano, certamente farei de você um deserto, uma cidade desabitada. Prepararei destruidores contra você, cada um com as suas armas. Eles cortarão o melhor dos seus cedros e o lançarão ao fogo. De numerosas nações, muitos passarão por essa cidade e perguntarão uns aos outros: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta grande cidade? E lhes responderão: foi porque abandonaram a aliança do Senhor, do seu Deus, e adoraram a outros deuses e prestaram-lhes culto. Observe que cada pessoa que cometer a maldade vai sofrer as consequências dessa maldade. Mas, além disso, aqui nesse texto de Jeremias, ele está escrevendo ao povo do Senhor, que tinha recebido a lei através de Moisés lá no Sinai, um povo que conhecia uma aliança com o Senhor através dos seus descendentes. O povo de Israel tinha um chamado especial, bênçãos especiais sobre eles, e conhecendo a Deus, eles estavam voluntariamente escolhendo praticar a injustiça, desobedecer os comandos do Senhor e viver uma vida segundo a maldade dos seus próprios corações. Jeremias, diferente de alguns poucos outros profetas que foram enviados a outros povos, chamados gentios, povos que não eram israelitas, Jeremias foi enviado para ministrar ao seu próprio povo, como disse e repito, um povo que conhecia a lei do Senhor, um povo que conhecia Deus, um povo que tinha uma aliança com Deus e voluntariamente estavam rejeitando aquele relacionamento para viver segundo a maldade dos seus próprios corações. No verso 10 ele diz: não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará, morrerá no lugar para onde o levaram prisioneiro, não verá novamente esta terra. Ai daquele que constrói o seu palácio por meios corruptos, seus aposentos pela injustiça, fazendo seus compatriotas trabalharem por nada, sem pagar-lhe o devido salário. Ele diz: construirei para mim um grande palácio com aposentos espaçosos. Faz amplas janelas, reveste o palácio de cedro e pinta-o de vermelho. Verso 15. Você acha que acumular cedro faz de você um rei? O seu pai não teve comida e bebida?
Ele fez o que era justo e certo. Aqui Jeremias está mencionando a Josias, que foi um rei que temeu ao Senhor, que trabalhou no templo do Senhor e administrou bem ao povo a lei do seu Deus. Então, fazendo menção, diz que ele, Josias, fez o que era justo e certo, e tudo ia bem com ele. Ele defendeu a causa do pobre e do necessitado, e assim tudo corria bem. Não é isso que significa conhecer-me, declara o Senhor. Mas você não vê nem pensa noutra coisa, além de lucro desonesto, derramar sangue inocente, opressão e extorsão. Portanto, assim diz o Senhor a respeito de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não se lamentarão por ele, clamando, ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, nem se lembrarão clamando, ah, meu senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado para fora das portas de Jerusalém. Jerusalém, suba ao Líbano e clame, seja ouvida sua voz em Bazã, clame desde Abarim, pois todos os seus aliados foram esmagados. Eu a adverti quando você se sentia segura, mas você não quis ouvir-me. Esse foi sempre o seu procedimento, pois desde a sua juventude você não me obedece. O vento conduzirá para longe todos os governantes que conduzem você, e os seus aliados irão para o exílio. Então você será envergonhada e humilhada por causa de todas as suas maldades. Veja que a consequência da maldade é a vergonha e a humilhação. Pois você que está entronizada no Líbano, que está aninhada em prédios de cedro, como você gemerá quando vierem as dores de parto, dores como as de uma mulher que está para dar à luz. Juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daqueles que querem tirar a sua vida, daqueles que você teme, das mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que o deu à luz, para um outro país, onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. É Joaquim um vaso desprezível e quebrado, um utensílio que ninguém quer? Por que ele e os seus descendentes serão expulsos e lançados num país que não conhecem? Ó terra, 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 ouça a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Registrem esse homem como um homem sem filhos. Ele não prosperará em toda a sua vida, nenhum dos seus descendentes prosperará, nem se assentará no trono de Davi, nem governará em Judá. Esse capítulo nos mostra que, independente de quem seja a pessoa, de qual seja o seu título, de quais sejam os seus recursos, as suas amizades, os seus aliados, como nessa época, desde a época de Isaías, que viveu um pouco antes de Jeremias, o Senhor estava chamando o povo de Judá a se voltar para o Senhor e, com interesse de coração, se arrepender dos seus pecados para viver uma nova vida. O objetivo era que o povo de Judá, a partir de Jerusalém, pudesse ser um canal da bênção de Deus para os povos ao redor, mas eles insistiam nos seus maus caminhos, na idolatria, no orgulho, no pecado, na maldade, em maltratar os inocentes, explorar os necessitados, ao invés de administrar a justiça e a bênção que Deus tinha dado a eles e chamado o povo de Judá para estender essa bênção a todos ao redor. Independente de quem seja essa pessoa, todo ato de injustiça será julgado um dia. Sim. E a aplicação para as nossas vidas é que nós somos também chamados a hoje, humildemente, pedir ao Espírito Santo graça e ajuda para vivermos pela fé a vida que Jesus tem para nós. E outra consequência também, outra aplicação pela qual nós podemos nos alegrar é o fato de que tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, contra a sua família, toda a injustiça, toda a maldade serão julgados pelo Senhor. E o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. O rei Davi, por exemplo, e hoje nós lemos também sobre Josias, foram reis que experimentaram prosperidade como consequência da sua
fé no Senhor, da sua vida dedicada ao Senhor. Então, aquele que crê em Deus e conhece a Deus como um Deus justo, reconhece essa realidade de que toda maldade vai ser julgada e com isso pode tanto guardar o seu coração, como pode também se alegrar, sabendo que não haverá argumento, não haverá mentira contra a sua vida, porque o Senhor, no tempo certo dele, vai executar justiça. Amém. E vai te dar vitória em cada causa que você confia nas mãos dele. Graças Sim. a Deus. O nosso Deus é um Deus justo. Amém. E o Tiago comentou no início sobre a leitura que nós estamos fazendo de Salmos, e parece que praticamente todos os Salmos falam sobre a justiça de Deus, que Deus é um Deus justo, Ele ama a justiça. Então, que nós possamos também, como tem sido as nossas práticas, porque muitas vezes nós olhamos a justiça que precisa ser feita a nosso favor, a pessoa que está sendo injusta conosco, mas como têm sido as nossas atitudes em relação ao nosso próximo? Será que as nossas decisões, será que os nossos pensamentos, será que as nossas atitudes têm sido atitudes justas perante ao nosso próximo, perante ao nosso irmão, perante ao nosso familiar? Então, que nós possamos também refletir sobre as nossas atitudes e saber que a justiça, que a retidão alegram o coração de Deus. Deus nos fez para olhar além de nós, olhar para o outro também e abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Sim, queremos orar então com você agora. Apresente ao Senhor suas orações. Nos Salmos, outra coisa que nós temos observado, assim como nessas orações que estão permeadas no livro de Jeremias, são as chamadas orações imprecatórias. De tempos em tempos, eu e a Rafa gostamos de lembrar desse conceito, porque a Bíblia fala que a ira do homem não opera a justiça de Deus, foi escrito pelo apóstolo Tiago, mas quando nós oramos a Deus, nós podemos entregar a Deus as injustiças que nós temos sido observadas, nós temos observado ou que nós desconfiamos que possivelmente acontecem contra nós. Não é nosso papel como homens, mulheres de Deus, executar justiça com as nossas próprias mãos, mas a Bíblia nos ensina a orar ao Senhor pedindo essa justiça. Os Salmos têm expressões fortes quando os servos de Deus que escreveram os Salmos inspirados pelo Espírito Santo escreveram orações como: corta, Senhor, os lábios bajuladores. O Senhor inspirou seus servos a orarem contra a prática da maldade. Há salmos pedindo ao Senhor que quebre o pescoço do ímpio. O homem, o servo de Deus, a mulher de Deus não vão fazer isso com as suas próprias mãos, mas a Bíblia nos ensina a orar entregando essas pessoas. Se existe alguém no seu trabalho, talvez até no contexto de uma amizade ou da sua família, que tem trabalhado contra a sua vida, enquanto você está no temor do Senhor, buscando viver a vontade de Deus, você observa pessoas que estão intencionalmente trabalhando contra a sua vida, contra a sua família, você não vai realizar nada contra eles, mas a Bíblia nos ensina que você deve orar entregando-os a Deus. Sim. E peça a justiça, porque Deus ama a justiça. Esse é um aspecto que não tem sido explorado muito, dos púlpitos não tem sido ensinado tanto, mas a palavra de Deus, as escrituras de Gênesis e Apocalipse nos mostra como se existe algo que Deus ama e que é a base do trono de Deus, é a prática e o clamor pela justiça. Sim, nós sempre lembramos, todas as vezes, até quando nós lemos Salmos também com vocês aqui, que quando nós oramos essa oração, nós estamos orando contra o inimigo. Sim. Não é contra a pessoa de fazer algo assim como nós fazermos justiça e chegarmos a fazermos algo contra essa pessoa, mas é nós orarmos intencionalmente contra as forças do mal que tem influenciado essa pessoa. Então esse inimigo que tem, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra esses poderes no mundo espiritual. Então muitas vezes o seu problema não é a pessoa física que está fazendo algo, mas tudo aquilo que tem influenciado os pensamentos, as atitudes dessa pessoa. Sim, o que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Ó Pai, nós te damos graças ao lembrar nessa leitura de hoje a sua justiça, um atributo do seu caráter, algo pelo qual nós te louvamos e que também desejamos viver como o Senhor, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, na certeza de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, pedindo que o Senhor tome a teu cargo as nossas causas. Sim, te entregamos as nossas famílias, nossos casamentos, nossos filhos e aqueles que têm os seus netos e bisnetos, e cada causa que agora é mencionada diante do Senhor, nós deixamos em tuas mãos.
Abrimos mão, Pai, abrimos mão do controle, abrimos mão de querer realizar justiça com as nossas próprias forças, mas entregamos ao Senhor as nossas causas, sabendo que o Senhor é um Deus justo Sim, e meu que o Pai. Senhor julga com justiça, que o Senhor cumprirá para conosco o teu bom propósito e tirará do nosso caminho tudo aquilo que trabalha contra o seu propósito, sejam espíritos malignos, sejam pessoas, seja o que for. Nós entregamos tudo em tuas mãos e confiamos no Senhor, que na tua sabedoria, na tua soberania e justiça, o Senhor agirá de modo que o teu nome seja glorificado. Toma nossa família, nossas causas em tuas mãos, tudo que toma o nosso nome, ó Pai, o nosso futuro, nós entregamos ao Senhor. E eu e a Rafa declaramos a paz do Senhor. Amém, Senhor. Sobre essa pessoa que ora conosco Senhor, em agora, nome de abençoamos o Jesus. seu coração e os seus Sim, pensamentos recebe, meu Pai. guardados agora pelo precioso sangue de Jesus. Pela paz que excede todo entendimento humano, que paz e alegria reinem na sua vida, no seu lar, sobre tudo aquilo que toma o seu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus e te damos graças, Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Então tem um dia muito abençoado, que a Assim paz do seja. Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua família, Amém. e que cada um de nós possamos viver os planos e as promessas de Deus. Assim seja. Deus te abençoe e obrigado por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora e que Deus te abençoe muito. Nós amamos vocês.